Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um podcast do Fato Jurídico. E hoje nós vamos trazer um tema bastante polêmico, o déficit humano na Polícia Civil e os efeitos para a advocacia. Nossa convidada do dia é a doutora Kelly. Doutora Kelly é advogada criminalista há 27 anos, especializada na área e vai trazer aqui para nós as dificuldades que enfrenta em razão desse déficit humano. Doutora Kelly, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para discutirmos aí um problema enorme que assola aí a nossa sociedade. Sensacional. Também está aqui na mesa conosco hoje o doutor Alexandre Volpiani. Volpiani já é advogado conhecido nosso. Volpiani, boa tarde. Boa tarde, Rogério, Targino, boa tarde, Kelly, minha amiga. Fomos parceiros em muitas e muitas lutas. Inclusive, iniciamos um combate, né, uma luta com relação ao assunto que ela vai trazer hoje, com muita propriedade. Muito obrigado pela presença, minha amiga. Prazer em todo mundo. Kelly, para começar, você poderia contextualizar os nossos telespectadores aqui do que seria esse déficit humano? Explica para gente o que é isso em uma linguagem simples, até porque eu não milito na área criminal, então hoje eu vou aprender aqui com vocês, dois criminalistas aqui na mesa. E eu entendendo, acredito que o nosso público também entenderá. Isso aí é tranquilo, viu, Kelly? Porque quando ele trouxer os empresariais, os civilistas, eu vou estar na pele dele. Mas vamos lá, meu amigo. Eu acredito que a grande falha aí está na falta de investimento do ser humano mesmo, na parte de concurso público, né? Então, está ficando cada vez mais escasso o funcionário público civil. Né? Os que estão aí estão se aposentando, né? E o concurso está a passos de formiga, na verdade. E isso vem prejudicando a sociedade, a própria Polícia Civil, a advocacia e o judiciário, né? A sociedade como cidadão, seja ele quem comete o crime ou quem é a vítima. Então, isso vem causando um transtorno e um acúmulo de trabalho, um acúmulo de pressão, uma cobrança muito grande, uma tensão fora do comum, tanto para o profissional como para a vítima ou até para o funcionário público. E nós temos hoje, Targino, um quadro de 50% do ideal. É muito abaixo. A Kelly disse dos afastamentos, dos desligamentos por aposentadoria, mas nós estamos numa época que existe um recorde de afastamento por problemas psicológicos. Nós estamos numa fase em que nós ouvimos muito a palavra suicídio no meio policial. Pessoas novas ou já de muito tempo de carreira. A situação na Polícia Civil, não que na militar não seja, mas isso é um outro quadro para a gente trazer. Ela está um pouco melhor, né, vamos dizer assim, na questão de quantidade de pessoas, de seres humanos. Mas a Polícia Civil, ela exerce uma pressão muito forte, muito grande sobre os seus policiais, sobre os seus profissionais, porque não tem a reposição que a doutora Kelly falou, não existe um acompanhamento, às vezes, adequado para as situações que aqueles policiais enfrentam no dia a dia. Hoje que nós vemos um pouco de valorização salarial, mas que o déficit também salarial do servidor público no Brasil é muito grande, em especial de São Paulo, que por muitos e muitos anos não teve uma valorização. A questão de equipamento, ferramentas de trabalho, vamos dizer assim, é muito ruim, está muito aquém do ideal. Só agora, com a valorização salarial, que nós vemos um pouco, falta muito, que a gente vê alguma melhora nisso, mas nós vemos viaturas aí com 20 anos, até mais às vezes, rodando, e é o que tem na disposição. Nós vemos policiais no interior de São Paulo que ficam responsáveis nos plantões por 5 cidades. Eu já estive em defesas em corregedoria por erros grossos, primários, porque aquele policial estava cobrindo 3, 4, 5 cidades. Eu estou falando do delegado, do investigador, do escrivão,
Hoje mas especialmente em Osasco, o negócio está muito, muito aquém do ideal no sentido quantidade de policiais, né, Kelly? A gente iniciou, enquanto fazíamos parte da ordem, um estudo, né, que pelo que a gente sabe foi paralisado. Mas nós iniciamos um estudo de verificação de quantos policiais tem em cada unidade da nossa cidade. Vou deixar a Kelly falar um pouquinho, depois eu complemento. Não, eu acho que com o fechamento dos distritos, fecharam os distritos e abriu a central de flagrante. Até que ponto isso é produtivo, até que ponto isso é efetivo? Porque com a central de flagrante fechada, o cidadão que se sentiu lesado, ele vem até a central de flagrante e não é atendido. Dificilmente ele é atendido. Ou é canalizado por um boletim de ocorrência online, ou ele passa a madrugada lá, porque se chegar um flagrante, seja da guarda, seja da PM, eles passam na frente porque eles têm prioridade. E a guarda ou a PM, a guarda municipal ou a polícia militar, fica aguardando lá na delegacia até ser chamado a sua vez. Então, eles saem de circulação e ficam aguardando ali todo aquele tempo, 2, 3, 4, 5 horas, enquanto que eles poderiam estar em ronda ou produtivo em outro local. E tudo por quê? Não há funcionamento dos distritos à noite. E se existe distrito funcionando, o delegado do plantão, ele responde por aquele distrito que está com 2 investigadores só. Nossa, O advogado. ideia, Targino, até 2018, nós tínhamos uma população em Osasco de mais ou menos 600 mil habitantes. 2018, certo? Em 2018, por algum motivo, que a gente ouviu dizer que é por falta de pessoal, fechou-se e tínhamos 3 plantões. O da Zona Norte, que é o 10º DP, o do Centro, que é o plantão do 5º DP, e o da Zona Sul, que é o 1º DP, o famoso Pestana. Né? Nós tínhamos esses 3 plantões em funcionamento até 2018. O que aconteceu? Fecharam em 2018 o plantão do Pestana, falando que não tinham pessoal para manter aquele plantão aberto. Depois de 3 anos, fecharam o 10º. Eles dizem que está aberto, mas não está. Lá, que é o da Zona Norte, é a região mais populosa da cidade. Nós somos de lá, nós sabemos. Né? Eu sou do Oxidale, você era ali do Airosa. Nós sabemos que ali é a mais populosa, é a mais complicada da cidade. Hoje, com 800 mil habitantes, nós só temos o plantão do Centro aberto. Dizem que o 10º está aberto, porém lá ficam 2 policiais fora do horário de expediente, né, para dizer que aquilo está aberto 24 horas por dia, mas eles não atendem ocorrências graves. Eles vão atender o cidadão que foi roubado, isso se não mandarem fazer o BO eletrônico, né? O que foi roubado, furtado, que perdeu o documento, que teve uma invasão de domicílio. Só casos menos complexos. Quando há complexidade, tem que vir para o centro. Ou seja, Osasco, hoje, com 800 mil habitantes, ou 900, tem um plantão aberto. E há 3 anos atrás, com menos de 200 mil habitantes, tinham 3. Não é culpa do prefeito, não estou querendo dizer isso. É culpa do quê? Desse desaparelhamento humano que a Polícia Civil sofre. Né? Sim. Então, basicamente, foi essa evolução que a gente tem. E teve concursos, né, Kelly? Teve o último agora para delegado. Último agora para delegado, mas assim, tá muito longe. Você tinha que abrir um concurso para preencher mais ou menos quantas vagas, Kelly? 17.231. 17 mil vagas em nível estadual. Para ficar no ideal. Cargos vagos. Existem 17 mil cargos vagos. Uma curiosidade na sua fala, doutora, quando a senhora traz dos prejuízos ali, né? E a senhora em algum momento falou que os policiais possuem atendimento preferencial. O advogado tem algum atendimento preferencial? Isso existe? Existe? Não, eu não conheço. Mas não tem. Não? Não. Você enfrenta como qualquer outra pessoa. Só a forma de conversar. Quem é atendido é o militar. Do advogado, ela serve para a vista do inquérito, a vista da investigação. Mas nenhum benefício em termos... O acesso ao cliente quando preso em flagrante. Isso é a prerrogativa do advogado. Agora, para
Se uma parte chegar lá assistida por um advogado para fazer um boletim de ocorrência, não existe a prerrogativa. Ele vai Se o assistir. Ele vai advogado- aguardar. Ele vai aguardar. E se o advogado também é uma parte, que acontece muito, tivemos Sim. até situações de prerrogativa que nós tivemos que falar, não existe prerrogativa para o seu atendimento nesse caso, você é parte. Para registrar uma ocorrência, você precisa pegar a fila de espera, que deveria ter prerrogativa, porque nós, né, quando estamos por alguém... Sim. Pode falar, doutora. O que tem prerrogativa, vamos dizer assim, é o flagrante, é o preso. Quando chega o preso, aí sim tem. Mas a vítima que chega, ou um furto, ou um roubo, ela vai aguardar o momento dela. Tá, então como um leigo na matéria, né, criminal, que eu posso dizer, que eu entendo aqui dessa conversa de vocês, que essa defasagem de capital humano no meio da Polícia Civil, ele prejudica a sociedade com relação a prazos, prejudica os advogados, inclusive, que vivem disso, né, que precisa correr prazo, não andam os processos, vamos falar isso numa linguagem mais leiga, a coisa não sai do lugar. É isso? Prazos e prazos. Quando o réu está preso, tem uma certa prerrogativa, vai mais rápido, porque tem um prazo a ser cumprido. E mesmo assim, os prazos estouram. Mas quando é réu solto, confiança ou vítima mesmo, não existe. Né? Retorna um inquérito, prazo. Retorna prazo. Sempre pedindo prazo e aqui não tem um deslinde. Eu, por exemplo, tenho um inquérito de maus-tratos que eu gostaria que tivesse finalizado, um termo circunstanciado, antes de uma guarda. A minha guarda de menor vai terminar antes dos maus-tratos, porque eu usaria esses maus-tratos, a condenação dos maus-tratos, na guarda, e eu não vou conseguir. Isso faz 1 ano. Esse crime faz 1 ano. Eu cuido de um inquérito na Delegacia do Idoso, que são policiais excelentes ali, guerreiros, porque tem um escrivão para todos os inquéritos, 3 investigadores de polícia e o delegado, que atende em 2 delegacias. Corregedoria e Idoso. Ele faz essas 2 delegacias. Então, eu tenho um inquérito lá que roda há 4 anos. Sobe promotor, desce para fazer diligência. 4 anos nessa. Até aí tudo bem, eu estou pela defesa. E se eu estou pela vítima? Imaginou? Outros inquéritos. Não ter policial civil na delegacia influi demais na vida do advogado, no profissional do advogado. O advogado ganha bem quando ele acompanha investigações, ele acompanha o inquérito até o relatório final, ele prepara ali até a sua defesa para o processo penal, mas ele deixa de ganhar muitos honorários por acompanhar inquéritos. Por quê? Porque não tem inquérito. Quase que você não tem inquéritos, porque não tem policiais para tocar. No DP de Osasco, no Altino, são 3 escrivãos lá, né? E cada um tem 500 inquéritos para tocar. Ou seja, o inquérito anda ali, o advogado tem trabalho? Não tem. Então, para a advocacia, o grande problema é esse. Se não tem polícia civil, eu não tenho procedimento para acompanhar. Eu não tenho por que cobrar. É desgastante. Mas tem tanto processo, né, Kelly? Né, Alexandre? Tanto processo no fórum, na vara criminal, tem. Por quê? Porque o flagrante é uma via direta. Então, quando você faz uma prisão em flagrante, você já relata ali de pronto, com prazo de 24 horas, e tem que estar no fórum, para audiência de custódia, para que já se torne uma ação penal. Então, o flagrante é uma via direta, por isso tem tanto processo. Agora, você imagina se tivesse, se as investigações, se todos os boletins de ocorrências de roubo, que é algo mais grave, vamos dizer assim, ou de estelionatos, né? Porque o estelionato hoje está na moda, tá uma impunidade. Fraude. Fraudes, estelionato. Ninguém investiga, então o estelionatário tá tranquilo para trabalhar. Se tivesse investigação e apontamento nesses inquéritos, por exemplo, teria muito mais processo na justiça. E muito menos impunidade. E muito mais trabalho para o advogado. Coisa que não tem. Por isso que a gente lá, enquanto estávamos na UAB, o Kelly, o Velosa, nós começamos ali um projeto de visitar as delegacias. O primeiro projeto nosso foi o IML, né, Kelly? Nós tínhamos uma situação no IML, vou pedir Vênia aqui,
O IML de Osasco estava num estado lamentável. Lamentável. Sucateado. Sucateado. Pra você ter uma ideia, eu, a Kelly, Velosa, nós fomos lá fazer uma visita no IML. Quando nós entramos no IML, você já sentiu o cheiro de putrefação, né? Por quê? Muitos corpos ficavam fora da geladeira, principalmente os indigentes. Entramos ali, sentimos aquele cheiro, a copa do pessoal que trabalha no IML. Eu não sei como alguém conseguia comer ali, mas comiam, né? E descemos no andar inferior, que era a sala de necrópsias. Quando nós entramos ali, Targino, aquela é minha testemunha. Nós vimos, os equipamentos deles eram serrote, faca de açougueiro. Nós estamos acostumados a ver em filmes, né? Bisturi, aquela serra cirúrgica. Era serrote, meu amigo. Eu acredito. Faca de açougueiro, martelo, porque quando você corta a costela, você ia com o martelo na lateral e ia batendo para abrir o tórax para fazer a abertura. Era isso. Então, se seu parente morresse aqui em Osasco, era isso que ele ia passar. Por um serrote, por uma faca de açougueiro. E quando nós olhamos para as geladeiras, só tinham 2 funcionando, né, Kelly? Só 2. O resto tudo desligado. E uma pilha de corpos de indigentes amontoados. Aí, quem estava ali falou para nós que os corpos mais antigos é que ficavam na geladeira, porque esses fediam mesmo. E os de fora fediam menos. E aquele transitório, o identificado, que era mais rápido, né? Então, nós apontamos tudo aquilo ali, fizemos um relatório, aí entrou prefeito, Prefeito não, minto, porque o prefeito deu toda a atenção naquela oportunidade para resolver o problema. Não tinha estrutura, né? Não tinha estrutura e... Até para lesão corporal. Entrou o vereador, né? O vereador entrou, veio, vamos junto, vamos fazer. Mentira, ninguém foi atrás daquilo, a gente é que começou. Mas ok, vamos em frente. E aí o prefeito olhou aquilo e falou, realmente, nós tínhamos uma outra informação. O Osasco responde pelo IML de 5 cidades, né? Santana do Parnaíba, Pirapora, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, tudo é o nosso IML. Esse IML ia ser remetido para Barueri, por falta de estrutura. Quando nós informamos isso ao prefeito, além da situação, foi feita a reforma rapidinho. Nesse interim, nós vimos também que nós, por sermos da área, nós sabíamos que a polícia estava muito deficitária de seres humanos, de não tinha mais pessoal. E as pessoas se aposentando, se afastando por questões psicológicas. E montamos um projeto de visitarmos todas as delegacias para apurar quantos policiais, escrivãos, delegados tinham em cada uma, para fazer um apontamento final e oficiar o governo do estado solicitando que esse fizesse uma reposição para nossa cidade. Era onde a gente tinha ciência. Sinalizar, né? Mas só deu tempo de fazer o nono DP. O resto a gente sabia mais ou menos, mas nós estávamos indo de forma oficial. Então o nono DP tinha 3 escrivãos, mais o chefe. 4 investigadores, mais o chefe. E 1 delegado. E por conta de uma grande empresa que se instalou na área do 9º distrito, uma Big Tech, né? Muitos boletins de ocorrência por golpes, fraudes, estelionatos caem no 9º DP. Ou seja, cada escrivão desses tinha mais de 600 inquéritos para cuidar. Ou seja, totalmente fora da capacidade dele de conseguir tocar isso com uma efetividade. Ou seja, nada estava sendo resolvido. Só que, infelizmente, né, não pudemos seguir com esse trabalho porque não permanecemos na ordem. Eu vou trazer uma memória, vou fazer um parêntese aqui. Você falando do IML de Osasco, eu lembrei, para quem... Se eu esqueci alguma coisa, Kelly, você me corrige. O meu parênteses não tem nada a ver com a questão pontual, mas sobre o IML de Osasco, eu lembrei de um grande professor nosso, de medicina legal, deu aula aqui na faculdade de Osasco, Juarez Oscar Montanaro. Famoso. Juarez Oscar Montanaro. Ele falava justamente isso, mas falava num tom de brincadeira. Ele falava, quando eu chego a 15 quilômetros de distância, eu já estou sentindo o cheiro. Então a gente já sabe quem que tá lá. Sente o cheiro da Unifiel. Tá. É isso. E ele sentia realmente. Montanaro é um professor tão gigante.
que ele dava aula em muitas faculdades de Direito de Medicina Legal e dava aula em faculdade de Medicina. Sim, na Universidade Inclusive de São na Paulo. UniABC. Em São Paulo, na USP. Ele era diretor da USP. Mas na UniABC ele deu aula pro meu primo, Juliano Volpiani, que conhecia, ele dava aula lá também. E ele Eu falava acho desse importante problema. a gente também dizer que essa falta de seres humanos na polícia, eles sobrecarregam o advogado, a sociedade e a própria polícia. Sim, penso que sim. A própria polícia, porque é muito diferente o tratamento de uma pessoa que ficou 24 horas de plantão, porque viram 24 horas de plantão, do que aquela que acabou de entrar. Mas vocês sabem uma curiosidade, talvez, e agora também em caráter de curiosidade, né? Existem polícias, e aí vocês são da área criminal, vão dizer com mais certeza do que eu estou dizendo, mas eu já estive em uma delegacia que envolve crimes bancários, e essas polícias são totalmente cheias de aparatos, funcionários e tecnologia à disposição dos bancos, inclusive. Então, parece-me que, e aí, falando como um leigo que não conhece a área, mas conhecendo uma dessas delegacias que ficam em São Paulo, parece-me que, para alguns setores, há um incentivo maior para que haja mais pessoas, aparatos tecnológicos, e eu digo de aparatos tecnológicos, os caras fazem um rastreamento para chegar em quem causou o problema ao banco. E os bancos também fomentam esse tipo de, não sei se em parcerias ou não, mas isso acontece. Já ouviu falar disso alguma vez? Já viu que isso existe ou não? Não, realmente, a DEIC, as especializadas, elas têm creio que um olhar diferenciado dos Talvez distritos Deus normais, exista né? um ser supremo, né? Tem- Que interceda por aquele local e acabe caindo todo o aparato do mundo melhor, impossível, ali. Para aquele assunto, Pra aquele né? local. Entendi. Deus! Doutora Kelly, para seguirmos aqui, isso aí só foi um adendo, é lógico. Eu queria que o senhor dissesse se existem formas do advogado conseguir minimizar esses impactos da ausência de pessoas e aparatos ali nas Olha, delegacias. O advogado ele tem que persistir muito. Persistir muito, porque a área criminal não está fácil. Não está fácil. Eu digo que o criminalista na raiz mesmo é aquele que sente o cheiro da carceragem, né? Que já sentiu o cheiro da carceragem. Embora as carceragens hoje nos distritos estejam desativadas só para presos temporários, né? Então, se você não tiver jogo de cintura, se você não tiver persistência, né, para poder chegar e conversar e entender o outro lado também, que é o déficit de humano, o estresse, a sobrecarga, porque, sinceramente, ninguém procura um hospital ou uma delegacia porque está bem. Sim. Quem procura uma delegacia ou um hospital é porque está fragilizado. E nem sempre ele é acolhido como deveria ser. Principalmente quando nós falamos de crimes contra a violência doméstica, idoso, maus tratos, né? Então, eu acho... Consumidor também. Exatamente. Porque uma lesão de um patrimônio é, assim, imensurável, né? Até você ter um deslinde, se vai devolver o valor na fraude, no estelionato, a pessoa, ela se desespera. E nem sempre tem aquele funcionário público que está com tudo em ordem, que não está sobrecarregado, que não sofre as consequências do sistema para poder atender. Eu tenho sido chamada mais por vítima do que por bandido. Pela defesa. Pela defesa. Para que o processo possa andar. Exatamente, porque intimida. Entendi. A delegacia está intimidando o cidadão hoje, a forma de tratamento está intimidando o cidadão. Porque muitos hoje canalizam para o boletim de ocorrência online. Só que o boletim de ocorrência online nem todo mundo sabe fazer. Então, muitas vezes volta inconsistente, da forma que é colocado não é o crime, e é o inverso, ou até prejudica a nossa atuação. Porque dependendo do que foi falado no boletim de ocorrência, atrapalha a defesa ou até a acusação. Nossa. Porque foi feito por um leigo, na verdade.
Faz sentido, né? E, na verdade, não precisaria Tem- nem enquadrar em crime nenhum. Quem tem que enquadrar, Exatamente. pelo que eu entendo, Não, é mas isso. lá tem a tipificação. Quando A ele Entendi. doutora faz Kelly online. disse sobre sermos contratados por vítima. Realmente, eu também. Hoje eu tenho mais trabalhos de acusação do que de defesa. Porque, além de visar coibir um pouco essa intimidação que às vezes acontece com as vítimas, eles tentam também tentar o quê? Complementar a investigação por meio do advogado, de uma advocacia defensiva. Defensiva não, investigativa. Inclusive, Sim, teremos sim. esse assunto aí em futuros podcasts. Sim. Então, o advogado tem como fazer determinados levantamentos, investigações, apontamentos, para jogar isso no inquérito, ou fazer um questionamento, fazer com que a coisa ande, né? Então, hoje nós somos contratados, além de coibir eventual intimidação, para pra tirar da frente, para a gente auxiliar na investigação, na busca por provas, porque a gente às vezes consegue sim, de formas lícitas, por óbvio, e consegue jogar isso diretamente no inquérito, porque hoje ele é digital também, depois que ele vira inquérito. Então, busca-se o quê? Coibir a intimidação e agilizar o andamento de alguma forma também. Caminha junto, né? Sim. Por essa deficiência humana, a gente tenta caminhar junto para poder progredir Uma mais curiosidade, rápido então, no que inquérito. o Bopeno trouxe aqui. O inquérito, então, ele é digital hoje. Você Hoje, consegue acompanhar ali totalmente. no Sim. Tribunal de Só Justiça que mesmo? você precisa. Isso, no estágio. Ah, legal. Só que você precisa do número específico dele. Não é que é o segredo de justiça. Mas aqui é um número que não aparece na consulta pública. Ah, Então nós obtemos esse numeral, que é o 15 ou 100, que é o que você vê o estágio normal no processo civil. Nós temos esse número e conseguimos o acesso ao que está dentro do inquérito. que legal. Nem Bacana. sempre em tempo real, porque só se atualiza de 60 em 60 Mas dias. muitas situações o advogado precisa ir à delegacia. O criminalista, ele é atuante. Ele é operacional. Ele não é só por trás do computador. Ele é mais operacional do que... Mas você sabe, doutora, que na verdade o advogado em si, não só o criminalista, mas o advogado civilista que está lá, se ele não diligenciar, o processo dele também não anda. Esse problema nós vamos encontrar também no judiciário, como um todo. Porque é aquele advogado que peticionou e largou. Tá até prescrevendo já e tá lá. Ele não acompanhou. Ele tem que diligenciar, tem que ir no fórum, tem que tentar fazer com que esse processo se Então, movimente. mas o acesso à delegacia é mais difícil do que o acesso no cível. Entendi. Porque nem não atende sempre- por telefone, Nem sempre tá de Ah. manhã. não atende, não tem o pessoal humano, não o encontram. Entendi. Então tem Você algumas vai- dificuldades. O daí. delegado não sabe, não adianta você falar com o delegado. Você tem que falar com o escrivão. Exatamente. Ou alguém que está fazendo a vez do escrivão. O delegado não vai saber do que você está falando. Então você precisa achar esse escrivão. Às vezes ele não está na parte da manhã, não atende telefone. Telefone é dificílimo de falar em cartório e delegacia. Então, assim, você precisa estar lá para conversar Se diretamente, fazer às vezes. Às vezes você precisa ser duro, você precisa ser presente, não por telefone. Sim. Então você resolve isso. No cível também tivemos algumas mudanças boas, né? Que hoje você consegue despachar até Não, por o balcão videoconferência. virtual, o balcão virtual é Sim, excelente. Isso ajudou pra caramba. Se tivesse isso em delegacia, tava lindo, mas não tem. Se tá na questão criminal, já é processo, a gente, do mesmo jeito que o civil Funciona. funciona o criminal. A gente consegue ali esse contato. Lógico que é bom ir, né? Desenferrujar um pouco, Sim, lembrar dos com velhos certeza. tempos, né? Mas Muito bem, nós estamos caminhando agora para os nossos minutos finais daqui. Eu gostaria de pedir que a doutora Kelly dê suas considerações finais, manda um recado para o jovem advogado que está entrando aí nessa área. O que a senhora recomendaria para ele? Fale naquela câmera, doutora. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, por essa oportunidade, né, de podermos falar de um assunto tão importante e deixar aqui para o nosso querido advogado jovem que está iniciando agora, que não desista, que persista, que seja ponderado, né, porque as coisas não são obtidas no grito e nem na força, né?
tem que haver uma razoabilidade e que tenha a predisposição a encarar a dificuldade, porque advogar no crime não é fácil. Você tem a família de um preso, você tem uma vítima, às vezes, e você tem que ter a imparcialidade, né, para poder trabalhar. Você não pode se envolver emocionalmente, principalmente. Muito bem. Doutor Volpiani, as considerações finais. Que é difícil, né, não abraçar cada caso que a gente pega, né? Isso serve para qualquer área, né? Infelizmente, nós acabamos absorvendo muito de cada cliente que a gente tem. Mas eu vou agradecer a você por esse podcast, essa maravilha de projeto criado aqui, e a minha amiga a doutora Kelly, minha parceira de várias e várias lutas e caminhadas, de sorrisos e de tristezas. Nunca, a amizade de verdade é isso, né? Nós nunca nos deixamos, nunca soltamos a mão do outro. Muito obrigado por ter vindo e estado conosco, minha amiga. Obrigado. Sensacional. Encerramos aqui então o nosso podcast de hoje. Quero convidar a todos para seguir as nossas redes sociais, Portal Fato Jurídico no Instagram, e baixem também o nosso aplicativo do Fato Jurídico, é www.fatojuridico.com.br. Na verdade não é um aplicativo, basta instalar todas as notícias desses podcasts que a gente vai subindo, a gente noticia quem tem lá o aplicativo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.